Sua empresa pode aprovar orçamentos de milhões em IA, mas, cuidado! Pode estar comprando uma intimação federal, uma black box supina, esperando para detonar seu valuation e sua reputação. Olá e sejam muito bem-vindos ao Blueprint of Mastery, nossa série Insights. Hoje vamos mergulhar na dissolução de uma das mais perigosas ilusões corporativas da era digital, o teatro de compliance. É uma tese brutalmente assertiva que Walter Maier Neto destrincha, expondo como manuais de ética estáticos e auditorias tradicionais deixam conselhos de administração e lideranças de inovação e operações completamente indefesos contra a fúria regulatória iminente, uma ameaça que, sem exagero, pode comprometer o legado de uma vida. Alex, o que um conselheiro fiduciário de alto risco realmente precisa compreender? Essa narrativa de teatro de compliance soa à primeira vista como um excesso retórico. O que se perde em termos de valor tangível quando nos fiamos em um manual de ética em PDF ou em uma ISO 27001 para nossa IA? Qual o ROI de não ter essa forense algorítmica? Sarah, o custo não é a perda de valor potencial, é a destruição garantida de valor, a aniquilação do valuation em tribunal, compreende? Pense nisto. As certificações que mencionou, essenciais para a TI, foram desenhadas para auditar o que chamamos de sistemas determinísticos. Um software bancário tradicional, por exemplo, em série X, sempre entrega Y. O erro ali é um rastro linear que um auditor humano pode seguir, linha por linha de código. Um verdadeiro ralo de caixa, então, essa ilusão de segurança. Precisamente. E o pior é que a IA agêntica, aqui dita preços, aprova créditos, tria currículos, ela não vive nesse universo determinístico. Opera em probabilidades. Não há linhas de código na tomada de decisão. Ela calcula a probabilidade estatística do próximo passo, entende? Você pode alimentar o mesmo cenário em 2 dias distintos e obter caminhos de execução completamente divergentes. Então, o auditor interno que verifica se a porta do servidor está trancada não tem absolutamente nenhuma visibilidade sobre o viés que o modelo está adquirindo em tempo real. Isso é um abismo. É um abismo regulatório, Sarah. O Stanford AII de 2024 já alertava: a ausência de explicabilidade robusta em modelos fundacionais transforma a adoção corporativa em um campo minado jurídico insustentável. A falácia mais perigosa que circula nas diretorias é a presunção condescendente de que a lei ainda está atrasada em relação à IA. Isso é uma mentira letal, colocando o patrimônio pessoal dos conselheiros em risco direto, um CPF na reta implacável. Parem as máquinas. Como exatamente o regulador está agindo, se não há lei de IA ainda? Isso é o que a equipe de legal sempre nos diz. Eles não precisam de novas leis específicas. Os reguladores globais, como a FTC e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, já aplicam leis centenárias de fraude, discriminação civil, antitrust, diretamente contra arquiteturas algorítmicas opacas. Em abril de 2023, a FTC foi brutalmente clara. A desculpa de "a tecnologia é uma caixa preta" ou "não havia intenção humana de causar dano" simplesmente não será aceita. O ônus da prova inverteu-se. A máquina não é um sujeito de direito isento. Ela é o braço estendido do CNPJ da sua corporação. O braço estendido do CNPJ? Isso é assustadoramente preciso. Então, se a IA da minha empresa decide preços e acaba em um cartel algorítmico, ou discrimina na negação de um seguro, a culpa é nossa? Mesmo que não saibamos o porquê? Sim, e a ignorância tecnológica não é defesa. No ambiente fiduciário atual, ela é a prova cabal de negligência grosseira por parte do board. O teatro de compliance transforma-se em teatro judiciário, com o conselho no papel principal do réu. Para neutralizar essa ameaça, o Conselho precisa abolir o "nós não sabemos como a IA pensou" e exigir a forense algorítmica, a disciplina de engenharia que permite congelar, extrair e reconstruir o estado mental da máquina em qualquer milissegundo do passado. Congelar o estado mental da máquina, isso soa como ficção científica para muitas equipes de TI.
mas para mim soa como a única forma de evitar um colapso financeiro. Como traduzimos isso em exigências práticas? Não me venha com slides bonitos. Quero capacidade de auditoria real. De fato, o board deve exigir da diretoria executiva a comprovação técnica inegociável de 4 garantias de explicabilidade sistêmica. Primeiro, rastreabilidade da cadeia de pensamento. A pergunta crucial: possuímos uma infraestrutura imutável que grava não apenas o que a nossa IA executou, mas o fluxo de raciocínio intermediário que a levou até aquela conclusão? O nosso departamento jurídico consegue imprimir um relatório em linguagem natural explicando por que a máquina negou o crédito ao cliente X às 14h32 de ontem? Sem isso, você está cego. Uma evidência legal, então. Isso é crítico. Exatamente, Sara. Segundo, reconstrução de contexto. Quando uma ação agêntica crítica é disparada, o sistema arquiva criptograficamente quais foram os dados exatos, o contexto informacional, documentos e prompts internos que o modelo estava lendo naquele momento exato, permitindo provar em tribunal que a decisão não foi baseada em dados sensíveis protegidos por lei. Compreendo. Proteção contra uso indevido de dados, mesmo que inadvertido pela máquina. Faz sentido. Terceiro, métrica de monitoramento de viés. A equipe de tecnologia possui dashboards independentes que monitoram o desvio comportamental do modelo em tempo real, paralisando a operação automaticamente antes que a IA ultrapasse o limite estatístico aceitável de risco legal? Não é pós-mortem, é prevenção em tempo real. Um guardião algorítmico, bloqueando a ilegalidade antes que aconteça. Parece caro, mas o custo de não ter é impagável. E, finalmente, o quarto ponto: fim do teatro de compliance. O nosso orçamento de governança de IA está sendo alocado na redação de cartilhas éticas ignoradas pelo software ou na implantação de guardiões algorítmicos, os AI Firewalls, que bloqueiam matematicamente a geração de outputs que violem as normas de mercado da nossa indústria. Uma corporação que não possui essa forense algorítmica robusta não é uma corporação governada. É uma roleta de passivos jurídicos aguardando o giro fatal do regulador. O teste do ácido para o bode é implacável. Na próxima reunião com seu time de IA e tecnologia, não pergunte sobre roadmap ou buzzwords. Faça estas perguntas, cruas e cirúrgicas. A nossa arquitetura de IA é capaz de gerar, sob demanda, um relatório forense auditável que descreva a cadeia de pensamento completa de qualquer decisão autônoma tomada nos últimos 6 meses, incluindo o contexto exato de dados e prompts internos utilizados naquele milissegundo. E a segunda, fundamental, temos um sistema de monitoramento de viés com capacidade de paralisar a operação de um modelo autônomo em tempo real, caso ele comece a desviar estatisticamente para um comportamento de risco legal antes que a violação ocorra? Se a resposta for não sabemos, ou se houver gagueira, bem, o seu CPF na reta acabou de ganhar um novo carimbo, e esse carimbo tem um custo alto. A busca por essa forense algorítmica rigorosa é, em última instância, a salvaguarda do seu próprio nome, reputação e liberdade como conselheiro e líder executivo. Ao erradicar a opacidade do sistema e forçar a explicabilidade total das decisões geradas por máquina, você destrói a vulnerabilidade pessoal associada à negligência diretiva. Como Walter Maier Neto salienta, a verdadeira maestria no alto comando é usar a tecnologia mais avançada do mundo, mantendo a capacidade humana soberana de explicar cada milímetro do seu funcionamento perante a lei, garantindo que o seu legado permaneça imaculado. A planta baixa deste episódio e o acervo completo de Walter Maier Neto estão no nosso Executive Office. Acesse office.blueprintofmastery.com.br. Sua vantagem competitiva começa aqui. Clique em seguir e ative as notificações para os próximos módulos.